A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo e acima do mar. E a gente se entrega nesse momento totalmente a Ti, Senhor. Preparando-nos para o dia, para a tarde, para a noite, porque tudo é Teu. Nada sai do clive dos Teus olhos, Jesus. Nós podemos escapar os nossos, imperfeitos, mas com querendo o desejo de te amar todos os dias e te adorar, porque o Senhor fez de nós a tua imagem e semelhança. Porque, porém, este dia, Senhor, que nós entregamos a ti todo teu, nós entendemos que quando o Senhor Jesus apareceu por aqueles homens no deserto de Emuás, e aí ele dizendo assim para aqueles dois que não reconhecia, ele disse: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, porque está diante da luz. E assim, neste momento, nós te agradecemos que venha a tua luz resplandecer sobre os nossos pés e os nossos olhos sejam direcionados com a tua luz na presença do Senhor. Amém? Porque o Senhor faz tudo lindo, viu? A gente que faz algumas coisas ou todas as coisas totalmente fora do crive, que achamos que está tudo certo. Certo estamos quando estamos na direção da bússola daquele que é o dono de tudo. Eita, glória a Deus. Amém? Vamos para a oportunidade da palavra que está onde alimenta é o maná do céu. Onde aquele povo lá não estava dando volta no deserto e a gente muitas das vezes fica dando volta porque não está entendendo em que direção que Deus está nos colocando. Mas mesmo assim, Deus não deixou passar nada. Nem um dia sem o maná. Deus está dizendo, eu não te deixo passar nenhum dia sem o maná. Começa a glorificar o nome do Senhor pelo todo o bolo que você tem. Nós cortamos um bolo, confeitamos ele, né, assim, pro dia do aniversário. E aí tiramos o pedaço e vamos entregando às outras pessoas, a quem está mais próximo, a quem está longe, separa para colocar em uma vasilha, né, assim. E a gente fica olhando para os pedaços que estão saindo, né? E não olhamos para o tamanho do bolo que ainda tem presente sobre a mesa. Eita, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2. Continuamos em 1 Pedro. Para a glória do nome do Senhor Jesus, que este é o maná, a palavra do Senhor. Está com suas espadas? A minha está aqui já. E a outra aqui na frente. Aleluias, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos, afia essas espadas, porque é tempo de lutas. E essas lutas, o Senhor Jesus diz que não nos deixou e não nos deixará. Tudo pode passar, mas a tua presença, da tua palavra não passa. Ela é eterna. E diz assim a cartas de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitado pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus e por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhido e preciosa, e aqueles que não confiam jamais serão envergonhados. Aquele que nela confia jamais serão envergonhados. Amém? Glória a Deus. Deus conosco é tremendo. Ele estava em um momento onde sabia quem é quem, mas ele não deixou de lançar. Deus também faz isso conosco nos nossos dias atuais. Aleluias. Ele manda que a gente vá. Não importa que no caminho tem terrenos não tão férteis, outros férteis, semeie. Porque é dessa semeadura que eu e vós receberemos nosso fruto. Aleluia. E aqui aqueles homens, eles eram os construtores, estava o homem sendo uma analogia como construtores.
E aqueles construtores rejeitou a pedra viva. Eles até tropeçaram sobre a pedra viva sem reconhecer. Lembra aqui, quando foi falando, os discípulos, dois que não reconheciam o Senhor. Tem conotação diferente? Um é cristão e aqueles que não identificou sobre a pedra edificada não era. Os dias atuais, sim. Estamos falando, Deus fala aqui as Escrituras. Quando se fala do templo, que morada do Espírito, ele fala para o povo cristão e as Escrituras também fica para o povo não crente, que procura ao Senhor, ou até mesmo nem procura, ela está à disposição, mas prefere rejeitar para colocar à mercê de suas próprias, algumas traduções de suas próprias delícias, suas próprias vontades. E uma vez, quando você não é mais inocente, conhece a verdade, Deus não vai te colocar mais em situação de inocente, aleluias, vai te cobrar. Não terá mais como inocente o que é culpado. E que culpas são essas? Não são as culpas que fica bramindo ao redor de você, o Satanás, para te parar, para te deixar traumas. Não. São as culpas da verdade que você já conhece e não quer aceitá-las para tomar a direção de um novo caminho. E aí Deus me deu esse entendimento quando me falou que o dia tem 12 horas. Em Emaús, né, assim, o deserto de Emaús, aqueles dois não reconheceram que Jesus, ele não falou que ressuscitaria. Ele estava pertinho, coladinho com a pedra que edifica, aquela que está angular, é uma pedra viva. Aqui diz as escrituras que eu fui buscar que não conseguiram encontrar os escritores da linguagem grega o que se aproximava a ser a pedra viva. Eu fico assim pensando. Se na tradução não consegue encontrar algo semelhante que é uma pedra viva, uma rocha viva, eu fiquei entendendo como é que seria estar no céu se simplesmente para dar uma descrição de Jesus como uma pedra viva, na qual os homens não o reconheceram. Aqui falou como construtores. E ainda o rejeitou, tropeçando sobre ela. Oi, não Jesus como pedra, tropeçou na pedra viva. Preferiu viver nas suas próprias delícias, sem abrir mão delas, para não ficar diante da pedra viva. E aí eu fui buscar essa informação. Por que não encontra aqui uma palavra que semelhasse a Jesus? Eu acho que nem diamante se coloca em comparação. Que pedra preciosa que Deus entregou para mim e para vós, para que se cumprir o poder de Deus como um plano ar todo o tempo. Aleluias. E aí eu fui buscar mais uma situação que quando nós estamos diante, Deus fala que diante do sacrifício vivo, ele foi o sacrifício vivo. E quando Deus colocou como os sacerdotes, como santos, ele nos coloca em sacerdotes, como santos. Para que possamos não mais caminhar na perspectiva dos nossos olhos, que nos dá entendimento amplo, não, é um entendimento restrito. E aí eu fui entendendo que quando Deus escolhe, está escolhido, mas cabe a quem vai receber, aleluias, o cetro para caminhar, se quiseres. E se tiverem medo, vai ficar paralisado e paralisada. E Deus diz assim, ó, rejeitada pelos homens, mas escolhida pelo Deus e preciosa para Ele. Deus deu o único filho, unigênito, primogênito, tudo uno. Não há outro como tu. Não há outro como Cristo Jesus. Não há. É um perfume único que uma vez transbordar na sua pele e fica na derme
e vai alcançando todas as outras epidermes mais profundas. Ninguém tira de você. Aleluias. Pode estar a maior situação na sua vida, mas uma vez está aderente na sua pele, na dermis, que vai alcançando todas as epidermes da nossa pele. Porque o nosso maior órgão é a pele. Eita, não sei porque Deus trouxe isso aqui agora. Mas a gente se permite e vai falando porque tem endereço. E o que tu faz? Desta pele se reveste o poder do templo do Espírito. Não a sinagoga, que erroneamente chamamos as igrejas de templo. Templo é o que habita em ti, que Deus declarou sobre você, que daria a rocha viva sobre sua vida. E diabo nenhum mais tem, aleluias, poder sobre você. Porque o Senhor adentrou. E quando esse perfume entra, você não consegue... Oi, quando eu digo esse perfume entra, você não consegue mais viver sem esse perfume... E aí a gente tem que ter os cuidados que pessoas vão te apontar com uma santarrão, santarrona, quando o Espírito Santo começa a fazer morada. Ele não deixa mais você dormir com alguém, tipo, aqui no Nordeste chama de mal. Não deixa você dormir mais. Aleluias. Desanga. Sempre falar com o outro. Quando o Espírito Santo já adentra nesta e faz morada, e o templo do Espírito está em você e exala um perfume que ninguém pode tirar. Que exala esse perfume é esse? É que o que era parecido normal no passado, de entre um atrito familiar, e ali cada um fala uma palavra e o outro fala uma grosseria e você reage com um semblante enfesada, um semblante sério, até mesmo responde à altura. Quando a morada do Espírito faz isso na caminhada, isso vai, essa pedra que é viva dentro de você, dentro de um templo, ela começa a fazer transformações de brilho. E aí você não consegue mais reagir do que era no início até normal. Ah, tem que me respeitar, tem que ver Jesus em mim. Isso vai se modificando. Porque quando vem uma situação de uma zanga ou de uma malquerência, de uma palavra, eita, outro termo no Nordeste, malquerência. Aleluia, Jesus, não sei de onde vem, mas é porque Deus tem para quem vai ouvir. Você que está aí na sua tapera pequena, tá longe, vai chegar longe essa palavra para ti. E tu tá no melhor, porque mesmo assim não tem agressão aqui desse efeito estufa, que são os gases carbônicos poluentes que saem dos carros. Então quem tá no campo tá melhor. E Deus nos consegue já nos tocar. E aí, você já falou, já está nos dias, sua caminhada já está avançando. E hoje tem uma discussão em família. Ou discussão, uma mal resposta de algo que te ofendeu e você reagiu. Você não consegue dormir sem dizer, olha, mesmo que você estava com razão, me perdoa. Eu realmente posso ter sido grossa, como você me disse que foi grosseira. Eita Deus, isso já aconteceu comigo. Não consegue mais dormir sem dizer, você me perdoa. Olha, tu passou do limite, mas eu posso ter agido exatamente igual como você falou comigo. Me perdoe. É assim, essa pedra viva começa a ficar em você resplandecente, que você não consegue mais viver como outrora. Porque tudo é por ele, para ele são todas as coisas. E aí eu entendo que aqueles homens que rejeitaram a pedra é porque viver em uma nova perspectiva, ele teria que abrir mão de tudo. Das suas nuances, dos seus desejos, das suas delícias, dos seus cargos, da hipocrisia que trazia aqueles cargos, de estar dizendo que as franjas estavam presentes, mas o coração não era presente com Deus. Porque a sua vida ali não era mais um templo em Deus. Lembra quando Moisés adentrava no templo, ali na parte do templo que chama os pátios, o santo dos santos? E quando Jesus estava no madeiro cruento para ser sacramentado e Satanás ser destruído, ele deu
a palavra para aqueles homens que rejeitou, os construtores que rejeitaram a pedra, sabesse que era Jesus purinho, o Filho de Deus, que eles rejeitaram e passaram por cima para não querer nem olhar. O véu se rasgou, porque naquele ambiente do Santo dos Santos, onde fica o véu, só entra aqueles sacerdotes preparados para fazer todas as ordenanças à lei do templo. Deus está falando. E Deus quer colocar todas as ordenanças do teu templo em você, Jesus habitado, para você colocar tudo em ordem, porque Ele quer fazer grande coisa e você vai reconhecer, assim como aqueles homens reconheceram que o véu se rasgou e era o Filho de Deus vivo unigênito que deu como pedra preciosa para mim e para você ser curado, transformado, libertos, salvos. Eles também, que não adoravam a Jesus como seu único Rei Salvador e tropeçou sobre ele, diante da pedra maior preciosa e disse: eita, mas já tinha feito a escolha e não seria mais inocentado aquele que era culpado. E Deus está falando hoje. Tem terras hoje no Brasil que passou por grandes devastações, já vai fazer um ano este ano? Sim, mais à frente faz um ano. Alguns territórios e foi alagado e foi tomado, cidades foram destruídas, hoje cidades ainda está ainda se construindo. E recebeu, aleluias, donativos, recebeu de todos os lugares doações e orações. E quando tudo cessou naquele lugar, passou, o que é que aquele povo fizeram? Tropeçou diante do que recebeu. Aquelas pessoas foram dar agradecimento, levantou uma estátua, diz que a estátua maior que tem no país em adoração a um Baal dos infernos. É isso que agradeceu a Deus. Por aqueles que ficaram de pé e sobreviveram de um grande alagamento, Deus está falando assim, Deus tem palavra para dizer para aqueles que ainda continuam tropeçando sobre a pedra viva e preciosa. E negando a ajuda que veio do céu, que Deus usou pessoas ao seu redor, de todo um país, para ajudar e ser ali naquele momento, com generosidade e com empatia para aqueles que estavam sofrendo sem nada. E aquele Estado, não estou dizendo que foram todos, mas o Estado, aquele quando a gente diz que quando a gente cala, consente em algumas situações. Levantou no meio do nada, num lugar bem afastado, um demônio de mais de 10 metros de altura. Para adorar, dizendo que agradecendo, está repreendido em nome de Jesus. Querendo anular, sem reconhecer que Jesus estava na estrada e eles não reconheceram que aquelas doações que foram chegando, a vida de caridade que outros foram se doando, pessoas que foram pessoalmente da própria terra, que teve empresários que nunca tinham carregado nada, rasga suas mangas, meteu o pé na lama e foi lá para ajudá-los. Isso é Jesus enviando para ajudar um como os outros irmãos, não importa no que tabuleta eles tenham e que tipo de Deus estava adorando, foram resgatados. Mas eles não entenderam que era Jesus, a pedra viva que edifica, que constrói. E muitos deles que ainda não aceitaram Jesus, vivendo uma vida de ímpio e de rebeldia e de idólatras, aleluia, e de adoradores dos deuses dos infernos. Ainda fui levantar uma estátua dos deuses dos infernos para dizer obrigado, está repreendido em nome de Jesus. Porque aquele que é a pedra que edifica, a rocha plena, viva, preciosa para o nosso Deus, nos enviou outras pessoas como anjos da terra para auxiliar aqueles que estavam caídos. Mas por trás disso tudo, teve aqueles de joelho, adorando Jesus e pedindo misericórdia por aqueles que estavam fazendo, eram deuses lá nos campos, afastados, e ainda entrou na justiça, viu? Para dizer que tinha que ficar de pé. Eita Deus, mas Deus diz, faça da tua vida como quiseres. Eu estou te entregando, a decisão é sua. Poderoso Deus e eterno Pai,
O Senhor veio para aqueles que o conheceu e reconheceu e quis seguir, como diz a tua palavra. Eu vim para aqueles que me viram e quis me seguirem e permanecerem firmes como rochas, assim como o Senhor veio, pedra viva edificada, a rocha viva que fica queimando em você para continuar fazendo o que é da parte de Deus, que Ele é fiel para com a tua vida. Fica firme, Deus está trazendo refrigério. Aleluias. Poderoso Deus, eterno Pai, eu agradeço, porque o Senhor queima como uma pedra quente, para que nós permanecemos em Ti e podemos até ajudar, Senhor, a olhar a quem. Aleluias. Para que possa a tempo vir para a Tua pedra preciosa que és Tu, Senhor. Amém? A paz do Senhor e graças a Deus por essa linda, linda oportunidade e esse alimento que não falta, Deus não deixa nenhum dia faltar. A paz do Senhor.